Pachequinho, Nádia da RPC, tudo bem? Pachequinho, eu queria que você passasse para a gente o que você sentiu do Curitiba nessa semana de trabalho, que você pode passar para o torcedor, para esse segundo turno, que é uma sequência difícil. O Curitiba encara Internacional, Bahia, Flamengo e Corinthians. Bom, foi uma semana de muito trabalho mesmo, muita conversa, tentando encontrar o Curitiba ideal para o jogo, e os jogadores compreenderam, entenderam aquilo que nós pedimos, e aí foi uma semana intensa, né? E graças a Deus a gente conseguiu coroar essa semana com essa vitória. Boa noite, Pachequinho. Jairo Júnior, Rádio Transamérica. O Pacheco, eu queria que você falasse, bom, primeiro parabéns pela vitória, seja bem-vindo novamente à sua casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Sarrafiore. Me impressionou a forma como ele entrou no segundo tempo, ficando com a bola, conseguindo bons passes verticais. Achei que ele fez uma partida bem interessante. Como é que foi o papo com esse jogador que estava meio que escanteado, né, com o treinador anterior, nada em detrimento ao Jorginho, claro que eu não quero que você fale sobre isso, mas eu queria que você falasse como é que foi o papo com o Sarrafiore, porque é um jogador que o torcedor estava pedindo bastante no time. Bom, na realidade não foi nem só com o Sarrafiore. Quando eu cheguei, eu praticamente conversei com todo o elenco e deixei todos os atletas já cientes de que aquilo que eu pensava para o jogo, todos teriam que estar preparados. Então, é dar confiança, conversamos sobre o potencial de cada um e nós ficamos contentes, né? Eu fiquei muito contente com o desempenho, não só do Sarrafiore, mas do elenco, do time, principalmente a disposição, a superação que nós tivemos nessa partida. Pachequinho, boa noite. Felipe Dalco da Rádio Banda B. Queria saber de você sobre o Galdesani especificamente. Hoje, autor do gol, ele teve o melhor momento da carreira dele sobre o seu comando em 2017. Eu queria que você falasse como é que foi aí a conversa com esse jogador especificamente durante toda a semana, para você dar tranquilidade também para ele, que não teve tantas oportunidades assim com o último técnico. Bom, o Galdesani trabalhou comigo, como você bem disse, em 2017, e da mesma forma que eu conversei com outros jogadores, conversei com ele, sempre passando para eles que nós poderíamos conseguir uma vitória e que precisava evoluir, precisava superar esse jogo. Eu acho que o mais importante dessa vitória não foi o Galdesani no jogo de hoje, foi o elenco, né? O grupo de jogadores. Claro que o Galdesani, com o seu gol, se destaca, né? Principalmente no início da partida. E a conversa é sempre para fazer com que o atleta possa melhorar, que ele tenha mais confiança, tranquilidade para administrar os momentos delicados do jogo. E eu acho que eles entenderam muito bem o recado e eu acho que com essa forma que a equipe entrou jogando, com muita pegada, às vezes a parte técnica deixando um pouco de lado, mas nós tivemos muita vontade e eu acho que todos são merecedores dessa vitória. Boa noite, Pachequinho. Robson De Lázari, do SBT. Minha pergunta é a seguinte: como foi essa semana para você, né? Começou talvez sendo contratado em meio às pressas, durante os dias da semana não soubesse talvez que se realmente iria dirigir o time hoje, ou se seria contratado um novo técnico por toda a tua história aqui no clube como jogador e nas outras vezes que assumiu como treinador. Como foi viver tudo isso até essa vitória hoje aqui no Couto Pereira? Obrigado. Bom, a minha conversa ela foi bem tranquila com relação à minha função dentro do Curitiba. Eu vim para ser o auxiliar técnico da casa e, claro, se acontecesse de não ter o treinador a tempo para assumir nesse jogo, eu daria a sequência nessa partida, mas a diretoria colocou isso para mim, que a minha função é essa, de ajudar os treinadores que chegam, né? Nesse caso, o Rodrigo que está chegando, nós já tivemos uma primeira conversa. Então, eu falei para o Rodrigo, eu quero entregar o time para você com uma vitória, para você ter tranquilidade e te ajudar nessa competição, em todos os sentidos, para que você possa desempenhar o seu trabalho.
E essa é a minha função de auxiliar técnico, dessa forma que a gente tem que trabalhar. A gente fica feliz pela vitória, sabemos que o campeonato é longo e temos que, né, iniciar a semana já com um pensamento positivo para ir lá em Porto Alegre buscar um grande resultado. Mais uma vez, Jairo Júnior, da Rádio Transamérica. Ô Pachequinho, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você voltou agora para o clube, né? Foi contratado, inclusive anunciado, para realmente ser o auxiliar da casa. Mas essa semana, diante de toda a dificuldade que o Curitiba teve de contratar, muitos torcedores defendiam. Inclusive, muita gente da imprensa defendia que você poderia, de repente, ser efetivado. A gente sabe que isso também foi ventilado dentro da diretoria. Em algum momento você ficou com essa expectativa ou não? Você já veio realmente sabendo que seria auxiliar? Não. A minha vinda para o Curitiba ela foi bem definida, que eu seria o auxiliar técnico permanente do clube, e na vinda do técnico eu sempre estaria dando suporte, fazendo a função de auxiliar. Então eu nunca criei uma expectativa, porque eu sei como é fazer essa função de auxiliar e deixei bem claro para a diretoria, quando me procuraram, a intenção sempre foi essa e é dessa forma que eu hoje estou trabalhando no Curitiba. Sabia que poderia assumir nessa partida e que na sequência viria um treinador. Pacheco, mais uma vez, Felipe Dalco da Rádio Banda B. Hoje foi um ataque totalmente diferente do Coritiba, né? Que nunca tinha jogado junto, Ricardo, Neilton e o Cerutti. Como foi a definição desse trio de ataque para o jogo de hoje durante a semana de treinamentos? Bom, a definição ela aconteceu em alguns momentos. Nós pensamos de que forma nós iríamos entrar e chegamos à conclusão que o ideal seria ter essa equipe, né? Principalmente se tratando do Ricardo, nós precisávamos ter uma bola de lado para ele chegar de frente para finalizar. Então é um jogador que precisa ter essa bola chegando pelos lados com cruzamento. E aí nós teríamos que ter esse corredor com o Cerutti e também com o Neilton, que fazia a dobradinha junto com o William Matheus, para que nós conseguíssemos ter um equilíbrio ofensivo da equipe. Então, a ideia dessa montagem de equipe passou muito pela condição óbvia de colocar o Ricardo como atacante de referência e aí ter o lado do campo para ser uma arma para a gente atacar a equipe do Atlético.